Te convido para que você então abra a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 5. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5. O tema da nossa ministração no dia de hoje é quando somos provados. E no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a nosso Deus, generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse último versículo mais uma vez. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo possa se mover dentro de nós e nos ensinar isso que o Senhor quer nos falar hoje. Que o Seu Espírito Santo possa operar em nós, trazendo à nossa memória aquilo que precisa ser mudado, trazendo à nossa memória aquilo que precisa ser entregue ao Senhor. Oh Deus, fale o nosso coração, que nós não saiamos dessa transmissão, Deus, de maneira indiferente, mas que possamos ser tocados pelo Senhor nessa hora, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. E já há algumas semanas, como nós já falamos, nós temos estudado juntos a carta de Tiago. Esse Tiago, a gente já viu, ele que foi o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, e escreveu essa carta aos cristãos que estavam dispersos por conta da perseguição que foi ali por volta do ano 40 depois de Cristo. E eu quero voltar um pouquinho, nós lemos ali a partir do verso 5, mas para a gente poder relembrar do que Tiago estava falando e o porquê que a gente precisava pedir, porque ele fala para nós pedirmos sabedoria. Voltando ali no verso 2, a gente vê Tiago escrevendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E já há algumas semanas temos falado sobre isso. O pastor Rodrigo, em 3 oportunidades, já introduziu esse texto a nós, então Tiago capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, e você pode conferir essa pregação, que é Transformando Tribulações em Triunfo, parte 1, 2 e 3, está lá no nosso canal do YouTube, aqui, na verdade, no nosso canal do YouTube, então você pode acessar depois, para você poder ver, caso você ainda não viu, mas para nós podermos relembrar um pouco. Então Tiago, ele está nos exortando a termos motivo de grande alegria por passar por provações. Por quê? Porque isso produz em nós maturidade. E nós aprendemos que é através das provações que nós enxergamos as oportunidades que Deus dá a nós para que nós cresçamos. A provação, ela é uma oportunidade para que a gente possa aumentar, crescer em fé. Também é uma oportunidade de nós nos firmarmos na verdade.
Porque se nós não nos firmarmos em Jesus, neste tempo de tribulação, neste tempo de angústia, neste tempo difícil, não tem como a gente prevalecer, não tem como nós vencermos essas tribulações, não tem como nós transformarmos essas tribulações em triunfo, elas vão acabar em derrota. Então nós precisamos nos firmar na verdade que é Jesus. E a última questão é que nós precisamos confiar e nos submeter a Deus. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas, Ele permanece no controle, mesmo quando a gente acha que não, mas Deus continua no controle, Ele sabe o que faz, Ele tem o melhor para nós, e nós, que eu e você, a minha parte, a sua parte, é nós nos submetermos ao Senhor. E nós, como já vimos, essas tribulações, essas provas, geram maturidade em nós. E o Senhor faz tudo para o nosso bem. E o bem nem sempre, deixa a gente confortável. Já há algumas semanas a gente também falou isso, só que numa transmissão da Tarde da Fé, que é o Passando por Provações. Depois você pode assistir uma pregação que eu trouxe já há umas 3 ou 4 semanas, que eu falei justamente sobre isso. Nem sempre as provações, elas vão nos deixar confortável. A maturidade, o nosso bem, vai nos deixar confortável, muito pelo contrário. O crescimento acontece fora da zona de conforto. E o bem que Deus tem para nós é justamente nos fazer maduros. Então, a maturidade, ele é o alvo, é o que nós precisamos almejar. E é passando por essas provações, é que nós somos desmamados de atitudes infantis. Ou seja, quando a gente deixa de lado o orgulho, deixa de lado o egoísmo, nós liberamos perdão, nós aprendemos a ser mais pacientes, a sermos mansos, a sermos como Jesus. E esse é o eterno propósito de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim que, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo tem trazido para nós, para que nós possamos ser maduros em Cristo. E Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz assim: pois aqueles que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esse é o eterno propósito de Deus, tornar a mim e a você semelhantes a Jesus. Essa é a estatura do varão perfeito, essa é a estatura de alta maturidade, é nós sermos parecidos, semelhantes com Jesus. Nós temos expresso em nós o caráter de Jesus. E para que a gente alcance esse alvo, para que nós estejamos no alvo de maturidade, sermos mais parecidos com Jesus, Deus faz 3 coisas. E isso está descrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo do 8 até o 10. Versículo 8 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então a primeira coisa que Deus faz, Ele faz uma obra por nós, que é a salvação. No versículo 8 e 9, como nós lemos, nós somos salvos pela graça. Não é por merecimento meu, nem seu, não é por aquilo que nós fazemos, porque nada que nós façamos faz com que nós mereçamos a salvação, faz com que nós mereçamos a graça de Deus, mas é a obra de Deus por nós, que Ele já fez através de Jesus, Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então é essa obra que Ele inicia, faz com que a gente entre no processo de nos tornarmos parecidos com Jesus. Nós nascemos de novo quando recebemos este sacrifício, a salvação de Deus para nós. E no versículo 10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus. E a obra-prima é uma obra que ela não é uma simples obra de arte, ela é uma obra cuidadosamente trabalhada. Se nós formos ver as grandes obras-primas que são expostas em museus, nós vemos riquezas em cada detalhe. Há tanta coisa que dá para se apreciar de uma obra-prima, que existem estudiosos disso. Pessoas que são especialistas, experts, em poder olhar uma obra e ver toda a perfeição, o que aquele artista
artista quis expressar naquela obra, o que ele planejou. Então, essa é a obra que Deus faz em nós, nos tornarmos a sua obra-prima. E como Ele faz isso? Através do processo de santificação. Nós derramamos o nosso coração diante de Deus, nós permitimos com que Ele trabalhe dentro de nós, e Ele vai nos aperfeiçoando. Isso é um processo, o processo da santificação. E por último, o que Ele faz? Ele faz a obra através de nós. Então, que é através do serviço. Na segunda parte do versículo 10 diz assim, que nós somos criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Então nós somos criados para a glória dEle, somos criados para a honra do Senhor, para nós sermos embaixadores de seu reino aqui na terra, para nós expressarmos o seu amor através das nossas atitudes, através das obras que Ele, o Senhor, reservou para mim e para você, para que Ele realizasse através de nós. Então essas são as 3 obras que o Senhor faz e está fazendo e continua a fazer em nós. Primeiro, Ele nos salvou, e agora Ele está nos santificando para que nos use, através do serviço. E nós entendemos então que para que haja maturidade, nós precisamos passar pela prova. O ouro fino, o ouro puro, ele só sai dali puro, purificado, com todo aquele valor, depois de passar pela prova de fogo. Depois dele passar por todos os processos. Então, entendendo para que nós somos provados, para que haja maturidade em nós, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, o que eu e você, o que nós precisamos para passar por essas provas? O que a gente tem que ter em mente quando nós estamos passando por essas provações? Então, quando somos provados, a primeira coisa que nós precisamos é pedir sabedoria do Senhor. E nós já lemos este texto, Tiago capítulo 1, versículo do 5 ao 8, que diz que nós precisamos pedir a sabedoria para o Senhor. Mas o que é essa sabedoria? Tanto se fala sobre essa virtude, há quem diga que ela é a princesa, de todas as virtudes, a sabedoria. E o que ela é e como nós podemos ter sabedoria? Em Provérbios, Salomão já declara que ela é tão preciosa que nós devemos buscá-la como alguém que busca um tesouro perdido, como alguém que dá tudo por aquilo. A sabedoria, será que ela é um conhecimento simplesmente intelectual? Será que nós nos tornamos sábios simplesmente por estudar teologia, estudar filosofia, política, economia, saúde? Será que nós nos tornamos sábios somente por estudar? Não, querido. A sabedoria por si só, ela não é o conhecimento por si só. Muito pelo contrário, ela é a aplicação disso, é usar o conhecimento de forma correta. Então, nós podemos ter e obter um conhecimento se nós lermos a Bíblia. Mas sermos sábios é sabermos como usar bem a Bíblia. Sabedoria é nós olharmos para a vida com os olhos de Deus. Então vemos que ela não é simplesmente um conhecimento, mas a sabedoria, ela nos ajuda a entender como usar as provações para o nosso bem e para a glória de Deus. E quando somos provados, nós precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos até a maturidade. Amém? Mas quando nós somos provados, nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos conhecer quem Deus é, conhecer o caráter de Deus. E se olharmos ao versículo, Tiago capítulo 1, versículo 5, diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Nesse versículo, até já grifei aqui, nosso Deus, uma característica de Deus que é expressa nesse versículo, é que o nosso Deus é um Deus generoso. E em Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz que pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Então nós temos que ter 3 coisas na nossa mente. A primeira coisa é que dar é da natureza de Deus.
Porque o dar, ele é uma expressão do amor. Vamos nos lembrar de um versículo super famoso, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que o entregar de Jesus, né, quando Deus entregou Jesus para morrer em meu favor e seu favor, isso foi um reflexo de quem Deus é, que é amor. O dar é reflexo do amor. A segunda coisa que nós precisamos levar em conta é que a generosidade de Deus, ela é ilimitada. E Ele dá sabedoria a todos que o pedirem. E Ele não dá simplesmente, mas Ele dá liberalmente. Ou seja, Deus dá de uma forma generosa. Deus não fica medindo, eu vou dar uma porçãozinha de sabedoria pequena para esse, uma média para aquele outro, e uma grande para este outro aqui. Não, Ele já dá de maneira abundante, Ele dá de maneira liberal. Venham, eu estou disposto a entregar sabedoria. E por isso que o Senhor está dizendo isso. Ele não fica medindo essa sabedoria, mas Ele as dá com abundância. Porque, querido, Ele sabe que eu e você, nós precisamos de sabedoria para passar pelas provações e para nos tornar maduros, porque senão nós vamos acabar perdendo as oportunidades. E Deus não quer isso. Deus quer que nós aproveitemos cada oportunidade, remindo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Então aí a terceira coisa que nós precisamos levar em conta é que a acolhida de Deus é garantida. O fim do versículo 5 de Tiago capítulo 1, ele vai dizer que Deus não reprova quem pede por sabedoria. Muito pelo contrário, Ele acolhe sabendo que nós somos limitados. E então Ele nos enche com a sua sabedoria, para que a gente possa então passar pelas provas. Então, depois disso, depois que nós estamos acolhidos pelo Senhor, recebendo a sabedoria, a gente pode fazer das palavras do salmista as nossas. Salmo 66, 20 diz: louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, e nem afastou de mim o seu amor. Então nós vimos que Deus está pronto para nos dar sabedoria, e de modo abundante, mas existe uma condição para que eu e você, nós recebamos essa sabedoria. E aí está a partir do verso 6, que quando somos provados, precisamos orar com fé. Vamos ver de novo esse versículo 6? Tiago 1, 6 diz: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nesses versos, Tiago está falando de um tipo de crente. Ele não está falando de uma pessoa que ela não conhece a Deus, não. Ele está falando com cristãos. Mas ele está dizendo assim, quando você for pedir sabedoria a Deus, não faça sem fé. Ore com fé, porque senão você vai ser o crente que duvida. E aí este crente que vai e se achega diante de Deus em oração, mas cheio de dúvidas, cheio de incertezas, pedindo, mas não sabendo se Deus vai dar ou não sabedoria para que ele passe pela provação. Esse tipo de crente, ele fica ali entre a fé e a incredulidade. Fica animado, mas daqui a pouquinho já desanima. Tem dia que ele acorda otimista, mas logo depois que ele assiste os noticiários, já fica pessimista. Aí tem hora que ele está fervoroso, em oração, e depois ele já fica logo abatido. Querido, a palavra fala que esse tipo de pessoa, ela é como a onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Ela vai para lá e para cá, e o vento joga ela para a direita, e ela vai para a direita, e o vento joga pela esquerda, ela vai pela esquerda. Isso, querido, é uma pessoa inconstante, o que a palavra chama de mente dividida, o que a palavra chama de inconstância. No verso 7, diz que essa pessoa, ela não vai receber nada de Deus. Veja, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Mas por quê? O porquê quem ora dessa forma, sem fé, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor? No versículo 8 já diz a resposta.
porque é instável em tudo que faz. Na versão Almeida Revista Corrigida, ao invés de estar escrito instável em tudo que faz, vai dizer que essa pessoa tem um coração dobre. E o que é isso, né? Se a gente for olhar lá no original, no grego, vai dizer que essa pessoa é como se ela tivesse duas almas, duas mentes, que aí faz o quê? Cada uma quer ir para um lado, cada uma quer seguir o seu próprio caminho, ela está tentando servir a dois senhores, mas Jesus já nos alertou que isso é impossível. Se a gente voltar ali em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus mesmo está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você sabe, Jesus aqui está falando de onde a gente precisa colocar o nosso tesouro. E essa é a verdade. Se nós estivermos com a nossa mente dividida, se nosso coração estiver dividido, parte de nós vai querer entender que Deus está sob controle, e outra parte de nós vai querer se desesperar, porque não está vendo esperanças, e ele fica duvidando do que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele diz, em Efésios capítulo 4, versículo 14, que quando nós alcançamos a maturidade, nós não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Pessoas que são imaturas, que são inconstantes, elas não se firmam na verdade. Elas não constroem a sua casa sob a rocha que é inabalável, que é Jesus. O resultado disso, o resultado de não ter uma vida construída na verdade, é ser levado de um lado para o outro, como as ondas. É ter as suas emoções se tornando uma montanha russa, que as suas reações são imprevisíveis, elas ficam à mercê das circunstâncias, porque não está ancorado na palavra de Deus. Querido, será que você tem se comportado dessa forma? Ora está bem, está alto astral, ora está muito mal, com medo de tudo que está acontecendo, está sendo inconstante em suas emoções. A palavra do Senhor nos traz esse conselho para nós nos ancorarmos na verdade, ancorarmos na palavra de Deus, ancorarmos na direção do Espírito Santo. Então a gente entende que, quando a gente lê o versículo, que Deus não responde à oração de pessoas que são assim, de que quando oram pedindo sabedoria, já oram duvidando que vão receber. Não porque Deus não queira dar sabedoria, a gente viu que Deus é generoso, e Ele dá a quem pedir, mas é mais pelas falhas de quem está orando, porque se uma pessoa ora pedindo a Deus, mas duvidando, ela nem sabe o que ela quer, ela está na dúvida, ela está dividida. Por isso, nós precisamos orar com fé, não duvidando de que Deus quer nos abençoar com sabedoria. Confie no Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Veja, o autor aos Hebreus está dizendo, apeguemo-nos, nos arraigamos, né? Ficamos firmes à fé que professamos. Há uma fé de que o nosso Deus é um Deus soberano, que o nosso Deus é um Deus onipotente, que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E no versículo 16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, ou seja, sem duvidar, sem ter dúvidas, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, querido, não perca tempo, corra para o trono de Deus já para alcançar isso do Senhor e receber a graça dele, amém?
É isso que Deus espera de nós. Ele já deixou isso escrito para nós, para que nós possamos nos chegar com confiança diante do trono da graça, sem duvidar. Amém? E quando somos provados, uma outra coisa que nós precisamos é nos alegrar com as riquezas espirituais. E sabe, os teólogos estão, quando vão falar, né, deste capítulo de Tiago, ele vai dizer que Tiago às vezes não tem uma conexão uma coisa com a outra, e outros dizem que sim, né, mas que ele vai dando pequenos conselhos durante os capítulos, e essa é uma parte dessa, que vai falar de um conselho sobre nos alegrarmos com as riquezas espirituais. E isso faz com que nós passemos pelas provações de modo sábio. Veja, versículo 9, ele vai dizer que o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Veja, a cultura da época, ela dizia que as pessoas só eram abençoadas quando elas tinham muitas posses. Então, eles encontravam uma pessoa que era rica da época, e eles falavam, nossa, como Deus tem te abençoado. Aí olhava para aquela pessoa que tem um celeiro cheio, e vai falar assim, não, essa pessoa é uma pessoa abençoada, olha só como é que é. Então, aquela questão do status quo da época era muito grande. Então, as pessoas tinham aquela gana em enriquecer para mostrar que estava sendo abençoada. Mas Tiago está dizendo ao contrário aqui, ele mostrando que na verdade o conhecer a Cristo é uma bênção que nos faz estar numa posição exaltada. E é nessa posição que nós temos verdadeira dignidade. Não é nas nossas bênçãos materiais, ou seja, não é pensando que eu vou ter uma estabilidade financeira, não é isso. Ter estabilidade financeira não vai me fazer passar bem no meio da provação. Sabe, nós chegamos numa época aqui, principalmente na nossa cidade, onde tem se falado que não importa quanto dinheiro você tem, que isso já não faz mais diferença. Veja, nós estamos vivendo isso. Então nós sabemos que isso não traz nada. E é isso que o versículo 10 está dizendo. E o rico deve orgulhar-se em passar a viver se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Então, seja, qualquer que seja a nossa situação social, ou seja uma situação econômica, Tiago ele vai nos desafiar a olhar além, a entender que nós temos vantagens eternas, porque ter Jesus no nosso coração, supera tudo na nossa vida. E é por isso que nós não devemos, né, avaliar as pessoas pelo que elas têm, ou nem depender das posses para ter segurança, para ter alegria, porque os tesouros são insignificantes. A palavra está dizendo aqui, porque passará como a flor do campo. Ou seja, nós não podemos levar nada dessa vida. Nós precisamos construir, investir em outro tipo de tesouro, num tesouro celestial. A nossa segurança, ela é duradoura somente no relacionamento com Jesus. A gente não deve confiar no que o dinheiro pode fazer, no que o poder pode fazer, no que eles podem garantir, mas na verdade nós devemos confiar humildemente em Deus e nas suas riquezas. É isso que realmente importa. Tudo que alcancemos nessa terra, tudo isso vai passar, nada vai ficar, mas o nosso tesouro celestial, aquilo que nós temos investido no reino do Senhor, isso ficará. Jesus, ainda em Mateus capítulo 6, vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não a roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E onde nós temos investido o nosso tesouro, querido? Onde você tem colocado a sua fé, a sua confiança? Quando continuamos aqui em Tiago capítulo 1, vai dizer que, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza de sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres.
Tiago escolhe essa ilustração da flor do deserto, que quando está noite, o tempo está mais ameno, está frio, a flor consegue, nascer e desabrochar, mas quando vem o sol a queima e ela cai. Isso era notório para eles, porque eles viam isso acontecer o tempo todo. E é com essa rapidez também é que as coisas podem acontecer. O tempo que vivemos só nos dá a certeza de que a morte é certa, de que o desastre é possível de acontecer a qualquer momento. Por isso que Tiago vai dizer ali que a pessoa que tem poucos recursos, o pobre, ele deve ficar feliz, porque as riquezas não significam nada para Deus. Já os ricos, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, eles também devem ficar felizes, porque essa prosperidade, ela é passageira. Ela não significa nada para Deus, e ela pode ser facilmente perdida. Mas nós encontramos a verdadeira riqueza quando nós desenvolvemos a nossa vida espiritual e não os nossos bens materiais. Quando nós investimos o nosso tesouro no lugar correto. Quando nós colocamos, investimos na nossa vida em ganhar aquilo que a traça não pode correr, em ganhar aquilo que o ladrão não pode roubar, que é o nosso relacionamento com o Senhor. E por último, quando somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Tiago capítulo 1, versículo 12 vai dizer: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Que é por isso então que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Nós somos bem-aventurados. Quando somos provados, nós desenvolvemos uma paciência, como diz aqui, uma paciência para passar pelas provações, pelas tentações, essa paciência que é triunfante. Quando somos provados, nós somos aprovados pelo Senhor, nós somos galardoados por Ele, nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus, e é por isso que nós temos falado tanto de que este tempo precisa ser aproveitado, de que este tempo em que nós vivemos são tempos difíceis, são tempos terríveis. Quantos de nós perdemos pessoas que amamos? Quantos de nós tivemos a vida abalada em tantos sentidos? Mas nós não podemos deixar essa oportunidade passar. É por isso que Tiago está dizendo: peçam sabedoria para Deus, para que vocês não deixem de aproveitar essa oportunidade de crescer, de serem mais maduros na fé, de poderem entender que isso vai fazer vocês chegarem em lugares maiores. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Querido, a palavra que nos garante, essa provação que nós estamos passando, essa luta, ela é momentânea, ela é passageira, e nós precisamos aproveitar que ela está aí, para nós aprendermos com ela, nós crescermos com ela, nós desenvolvermos maturidade no Senhor. E um escritor chamado Herbert Lockyer, ele conta a história de uma mulher piedosa que, ela tendo enterrado um de seus filhos, ela ficou muito triste, ela se isolou, viveu um luto, mas quando ela leu Salmos capítulo 18, versículo 46, onde o salmista diz: vive o Senhor, quando ela leu isso, ela foi consolada. Então, outro filho dela morreu, mas ainda assim ela permaneceu calma e confiante, enquanto ela dizia: o consolo pode morrer, mas Deus está vivo. Porém, o mais pesado golpe de todos aconteceu quando seu amado esposo morreu, e ela foi quase subjugada pelo sofrimento.
Mas ainda sua filha, a que sobreviveu, ela tinha observado a sua mãe, e ela viu como ela lidou e era consolada com a palavra de Deus. Então ela chegou para sua mãe e diz assim: Deus morreu, mamãe? Deus morreu? Quando a sua filhinha perguntou isso para ela, isso alcançou o coração dela, que estava tão dolorido, e a sua confiança no Deus vivo retornou, dela se lembrando e respondendo para a filha: não, filha, Deus vive, vive o Senhor. Querido, nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é um Deus que simplesmente nos criou e nos deixou à mercê, mas o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que opera em nós e através de nós. É Ele que deseja o que na palavra diz, que Ele sabe bem os planos que tem para nós, planos de paz, planos de bem. Ele reserva o melhor para nós. Na sua palavra diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Querido, o fato de nós sermos provados, isso nos capacita não apenas a gente receber uma recompensa futura, mas também nos equipa para nós sermos usados por Deus agora. E eu quero encerrar com uma outra ilustração. O processo usado para cultivar as árvores que se tornariam os mastros principais dos navios militares, ele acontece o seguinte: antigamente, aqueles que fabricavam os navios, eles olhavam para o alto da montanha, escolhiam a árvore que seria o mastro principal do navio depois. Aí eles analisavam as árvores e cortavam todas as árvores que estavam ao redor. O porquê que eles faziam isso? Porque as árvores que estavam no entorno, elas protegiam umas às outras do vento. Então eles iam e cortavam todas as árvores ao redor, para que aquela única árvore que eles escolheram para ser o mastro principal ali do navio, ela fosse açoitada pelos fortes ventos durante o seu crescimento. Então se passavam anos, e aquela árvore ia sofrendo as ações do vento, para lá e para cá, e ela se mantinha firme. O vento podia balançar ela ali, mas ela permanecia ali, enraizada no solo. E se passavam os anos, e ela crescia ainda mais forte, até que finalmente ela estava firme o suficiente para se tornar um mastro do navio. E quem sabe hoje é você que está passando por essa situação difícil. Quem sabe hoje é você que está passando por um vendaval, onde você fala assim: meu Deus, eu vou ser levado daqui. Talvez fortes ventos tenham vindo sobre você, não só para tentar te derrubar, mas trazendo notícias ruins, trazendo problemas, trazendo dificuldades, lutas, provações. Mas uma certeza que nós podemos ter, querido, é que aquele que cuida de nós, Ele não dorme. O Senhor continua no controle de todas as coisas. E nós sabemos que se estamos passando por provações, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Um Deus generoso, um Deus que dá abundantemente esta sabedoria. Mas para que alcancemos, nós precisamos orar com fé, sem duvidar. Nós precisamos também nos alegrar com as riquezas espirituais, construindo, edificando, investindo em nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com Jesus. E precisamos estar de olho na recompensa, que não só é eterna, mas também é para o agora. Se estamos passando por lutas, talvez seja também para você poder ajudar o outro. Quantas vezes eu já passei por tribulações que me açoitaram, mas pude crescer com aquilo, e hoje posso ajudar pessoas que talvez estão passando pelas mesmas coisas que eu já passei. E vemos isso na vida de tantos outros irmãos. Se fôssemos dar espaço aqui para a gente poder testemunhar, tenho certeza que você poderia ter sim um testemunho, onde você foi usado pelo Senhor numa provação.
E sabe, querido, é isso que o Senhor deseja de nós. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele tem gerado em nós e feito esse processo de santificação e amadurecimento, para que nós possamos ter o mesmo caráter de Jesus em nós, sermos maduros, sermos cristãos maduros, e não só para isso ficar em nós, mas para nós também reproduzirmos este caráter de Jesus nas pessoas, para nós também abençoarmos outras pessoas, para nós sermos também instrumentos nas mãos do Deus vivo. Querido, essa é a mensagem que Tiago deixou para nós nestes poucos versículos, e nós continuaremos estudando a carta de Tiago pelas próximas semanas, e nós veremos como todos esses conselhos nos ajudam a nós podemos sim viver uma vida cristã prática, vivermos em meio às tribulações, mas sempre confiando no Senhor, sabendo que Ele faz todas essas coisas, gerando em nós o caráter de Cristo, e que possamos crescer em todas elas. Amém? Vamos orar nessa hora? Se você desejar, você pode colocar o seu pedido de oração aqui no chat. Nós estamos recolhendo todos eles e orando por você durante a semana. Então, escreva aí no chat ou mande para nós uma mensagem no WhatsApp da igreja, ou ainda nas redes sociais, o Facebook, o Instagram. Você sabe todos os canais que nós temos de comunicação, lá no nosso site, igrejabetel.com. Mas fale conosco, né? Se conecte conosco. Nós queremos saber como você está, né? Nós não temos a oportunidade de te ver, né? Então nós queremos saber como você está. Manda uma mensagem para nós, né? Se você estiver precisando de alguma ajuda, nos comunique, nos procure. Nós estamos aqui para abençoar você também. Amém? Vamos orar então? Senhor, nessa hora nós meditamos na sua palavra. Entendemos, Senhor, que quando nós passamos por tribulações, nós precisamos nos alegrar, porque entendemos que são oportunidades de crescermos, de amadurecermos, de sermos ainda mais parecidos com Jesus. Ainda aprendemos, Senhor, que as tribulações não são fáceis, mas nós precisamos pedir sabedoria do Senhor. Sabedoria tanto para aproveitar essa oportunidade para crescer, mas sabedoria também em saber lidar com a situação, saber lidar com a provação. Entendendo, Senhor, que o que está acontecendo nessa terra, tudo é passageiro. Como a Tua palavra diz, é como a flor do campo que de uma hora para outra seca e morre. Mas, Senhor, nós queremos investir o nosso tesouro verdadeiro, o nosso tesouro real, em Ti, Senhor, num relacionamento com o Senhor. Por isso, nos ajuda nisso, nesse processo, Senhor. Nos ajuda a mantermos os nossos olhos fixos na recompensa, Senhor, de tudo isso, que é ter o Senhor, que é estar com o Senhor, que Deus quer usufruir de um relacionamento íntimo e profundo com um Deus vivo, que tem o controle de todas as coisas na palma das mãos. Senhor, essa é a nossa oração. Há quantos irmãos, Deus, que estão nessa hora enfermos, que estão nessa hora, Senhor, abatidos, entristecidos, ou Deus, com dificuldades financeiras, ou em seus relacionamentos. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, mas nós clamamos nessa hora a ação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, é sobre a vida de cada família, Deus, que está representada aqui, através, Senhor, de cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Pai, que a Sua graça os alcance de modo sobrenatural nessa semana. Senhor, que possamos colher testemunhos do Senhor, Deus, daquilo que o Senhor tem operado na vida dos nossos irmãos. A Deus, nos ensina a remir o tempo, a aproveitar ao máximo cada oportunidade para crescermos em Ti, Senhor. A Deus, que os nossos olhos deixem de estar olhando para as situações ao nosso redor, e que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, no que realmente importa, que é o Senhor. A Deus, é a nossa oração nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Se essa palavra falou o seu coração, compartilha com quem você ama. Manda nos grupos do WhatsApp, manda também aí nas redes sociais, né? Se você usa o Instagram, tira uma foto aí de você com a sua família, participando do culto, poste nas redes sociais, marque a gente lá, @BetelUmarama, a nossa página do Facebook também. Nós queremos ver os irmãos, né? Envie para nós
fotos de vocês, nós estamos com muitas saudades dos irmãos, mas nós entendemos que este também é um tempo de nós exercermos o amor, né? O distanciamento é também um ato de amor, né? Onde nós podemos também nos cuidar. Então se cuide, use máscara, use álcool gel, lave as mãos, né? Só saia de casa se for extremamente necessário. Se cuide, nós amamos vocês e queremos que o Senhor também possa abençoá-los em todas as áreas da vida de vocês. Amém? Que o Senhor possa os abençoar. Um grande abraço, Deus abençoe e graça e paz.